Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos, para a glória de Deus, iniciando mais um devocional, um momento muito importante de meditação na palavra de Deus, né? Eu acho que você já percebeu que de ontem para hoje o negócio meio que estreitou, né? Eu estava espirrando muito, discorrendo muito, e hoje eu estou com a voz um pouco fânia, né? Eu estou um pouco rouco, mas isso não atrapalha em nada aquilo que nós iremos fazer hoje à noite, muito pelo contrário, só nos motiva a fazer e a continuar fazendo. Meus irmãos, nós estamos aí finalizando já o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, né? Nós estamos aí já vamos fazer hoje o capítulo 22, aí falta o capítulo 23 e o 24 encerramos o Evangelho segundo Lucas escreveu, né? Então, estamos na reta final já, finalizando mais um Evangelho. Fizemos de Mateus, Marcos, estamos finalizando Lucas, né? E agora vamos finalizando, nós vamos para João, não é verdade? Vamos finalizar os evangelhos aí. Fizemos os 3 sinóticos e vamos fazer aquele que foi a testemunha, né, de tudo que estava ali com Jesus. Então, antes de nós iniciarmos, fazermos a oração, quero pedir para você que está aí conosco no Facebook, desde o começo, não é verdade? Que você deixe o seu gostei, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo. Tá? É muito importante isso para você divulgar esse trabalho, essa obra, essa palavra, né? E você que nos acompanha pelo YouTube, o seu like é importante demais, porque assim a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. Amém? Vamos orar, pedir a direção do Senhor. Senhor Jesus, estamos, Senhor, em mais um devocional, Pai. Jesus, e sem Ti nós não podemos nada. Somos dependentes de Ti, carentes de Ti, da Tua direção. Venha abrir nossa mente, nossos olhos espirituais, nosso coração, Deus, para a Tua palavra. Essa palavra que será meditada agora. Nos revela, Senhor, o que estiver oculto e manifesta o Teu poder e a Tua glória no nome de Jesus. É o que te peço, Deus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Vamos para o texto. Está nos versículos 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Glória a Deus. O que Jesus falou é forte, meus irmãos. Uma palavra muito forte. E para que a gente entenda ela, é preciso a gente analisar todo o contexto desse capítulo 22. O início do capítulo é uma conspiração para matar Jesus, porque estava próximo à festa dos pães sem fermento, chamada a Páscoa. E era óbvio que, dependendo da época lá, né, a gente analisando, já era a terceira Páscoa que Jesus passava com seus discípulos. A terceira Páscoa. Jesus iniciou seu ministério próximo dos 30 e terminou aos 33 anos. É um ministério terreno. E aqui nós vemos o relato do pacto que Judas fez para trair Jesus, fez com os fariseus para trair Jesus, que buscava uma ocasião para o entregar. E ali, logo em seguida, nós vamos ver os discípulos preparando a Páscoa.
E Jesus orientou direitinho o que eles deveriam fazer. Tanto que ele diz no versículo 8: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Guarde essa passagem aí para você. Guarde essa passagem, tá? Jesus lhe explicou tudo o que eles deveriam fazer. Quando entrarem na cidade, vão ver um homem com um cântaro de água, sigam ele, lá vão ver um jumento, vão ver, digam ao dono da casa, ao mestre, pergunta onde fica o aposento na qual comerei a Páscoa. E ali vai dando toda a orientação de como eles devem e onde eles devem preparar a Páscoa. Aí nós vamos para a parte propriamente da palavra que nós lemos agora. Então, quando Jesus ele fala que ele estava desejando ansiosamente comer esta Páscoa, ele diz comer esta Páscoa com vocês, que eles já tinham comido outras, né? Mas comer especificamente essa, porque essa era aquela que ele seria entregue como o próprio Cordeiro Pascal. Ele seria aquele que seria entregue como o cordeiro mudo ao matadouro. Esse seria entregue cumprindo as profecias de Isaías, né? Que ele morreu por causa das nossas transgressões, da nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus ele fala no versículo 17, junto com aquela palavra que eu lhe disse, né? Preparem a Páscoa, vão e preparem a Páscoa para que a comamos, na passagem anterior. Ele diz assim, peguem e repartam entre vocês, pois digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então ele partiu o pão, deu graças e deu aos discípulos. E disse, o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pegou o cálice, dizendo que é o cálice na nova aliança. Tudo muito profético. E ali no versículo 24, houve também entre eles uma discussão sobre qual eles parecia ser o maior. Né? De qual deles que estavam ali seria o maior. Aí Jesus ele logo lança outro ensino. Os reis dos povos dominam sobre eles e os exercem autoridade, são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Ou seja, tem que se sujeitar um ao outro. Só que você vai entender basicamente o que quer dizer essa palavra, né? Pedro é avisado que ele iria trair o Senhor, né? Pois ele diz assim, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são o que têm permanecido comigo até as minhas tentações. Olha só. E eu confio você um reino, assim como meu pai confiou em mim, para que comam e bebam a minha mesa no reino, no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está lá no livro do Apocalipse, tá? Essa passagem aqui. Mas Pedro, logo em seguida, ele é avisado. Simão, Simão, eis que... Olha só como é forte isso. Eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Em outras traduções, Jesus ele fala para Pedro. E você, Pedro, quando tu te converteres, fortalece, ajuda teus irmãos. Pedro, porém, respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus vai lá e afirma para ele, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes você negará que me conhece. Então, olha que momento crucial Jesus estava ali, e você vai entender o porquê dessa passagem agora falar sobre isso, e o início que fala acerca de preparar a mesa, e porque Jesus ele desejava, não só desejava por conta da sua morte, né, da sua tentação, mas como também, olha só, a seguir Jesus perguntou aos discípulos,
quando eu enviei sem bolsa, sem sacolas e sem sandálias, por acaso faltou alguma coisa? Eles responderam, não faltou nada. Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhe digo que é preciso, eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado como os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Quando ele fala da espada, e logo em seguida, Senhor, aqui estão as 2 espadas. Aí Jesus disse, basta. Porque o que acontece? A partir do momento que Jesus fosse pego, os discípulos seriam perseguidos. Então eles deviam ter mantimentos ali para fugir dessa situação. Na verdade, ele está anunciando a fuga dos discípulos, porque vem cumprir, né? Que ele seria preso e as ovelhas se dispersariam, né? Então, basicamente é isso. Aí nós temos uma mudança de etapa aqui. Temos uma mudança de etapa. Justamente até o versículo 30, do versículo 39 ao 46. Jesus, como era de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras orar, como era comum. E ele diz aos discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Olha só. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que aparecia um anjo e confortava Jesus. Só que ele estava em tanta agonia, e que ele orava tão intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso cientificamente já foi provado. A pessoa, quando entra em tamanha agonia, ele transpira sangue. Vasos se rompem no decorrer, em algumas partes do corpo, e a pessoa transpira sangue, tanta agonia. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Vamos lá. Jesus, ele pediu para preparar a Páscoa. Jesus, ele pediu para preparar o ambiente. Jesus estava ansioso por aquele momento, porque ele queria ter mais intimidade com seus discípulos e, por fim, comunhão com eles. A agonia dele, sim, era principalmente porque ele iria morrer, sofrer demais, sentir muita dor. Por isso que ele estava em agonia, ele sabia disso. Mas ele fala que não mais beberiam do fruto da vide até que viesse o reino de Deus novamente. Até que viesse o reino de Deus. E ele estava falando que aquela seria a última ceia, o último momento de comunhão deles com o Senhor. Acabou ali, foi aquele momento. E era para eles estarem orando para fortalecer Cristo, não para ele fugir daquilo que seria o projeto, o propósito de Deus para a vida dele. Para que se cumprisse, para que ele ficasse confortado, para que o Senhor ali mandasse outro anjo, não sei, o anjo foi enviado. Né? Então, naquele momento, Jesus ele queria permanecer com os discípulos em comunhão, mas eles dormiram. E ali, enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente dele e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Na passagem anterior, Jesus ele anuncia que Judas iria traí-lo, dizendo que a mesa que sentava junto com ele estava lá o traidor. Sabe, naquele momento, Judas, com um beijo, traiu Jesus. Os que estavam... Lembre da comunhão. Aquela comunhão foi quebrada na vida de Judas. E ele traiu Jesus. É óbvio que houve tudo aquilo que veio sobre a vida de Judas a ponto dele tirar a própria vida. E os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava acontecendo, perguntaram, Senhor,
devemos atacar com espada, um deles golpeou um servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. E até no momento de maior aflição, Jesus ele faz milagres. E tocando na orelha do homem, o curou. Aquela comunhão que eles tiveram na ceia anterior foi quebrada. Acabou ali, naquele momento, acabou. Sabe? Foi só início do sofrimento de Cristo. Jesus ele fala: vocês vieram com espadas e porretes para me, como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Você lembra da comunhão que foi quebrada? Ali naquele momento imperou as trevas. Imperou as trevas. E ali nós vamos ver Pedro negando Jesus. Tinham visto ele anda com Nazareno, ele é um dos que andava com ele dizendo não era, a ponto dele praguejar. Na última vez ele praguejou, negando que conhecia o Senhor. Versículo 63, os guardas zombam de Jesus. As trevas tomaram conta da terra naquele momento, meus irmãos. Tudo isso para que se cumprisse a promessa de Deus na sua vida e na minha vida. E nós vamos ver Jesus diante do Sinédrio, que ele está sendo interrogado. Disseram: se você é Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: se disser, vocês vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele, naquele momento, anunciando: então você é o Filho de Deus. Vocês dizem que eu sou. Então eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Veja como naquele momento Jesus ele estava cercado de trevas. Ele não estava em trevas, ele era o próprio Senhor, o próprio Deus caminhando, encarnado, ele é o Senhor. Jesus estava ali como Messias, mas o poder das trevas foi permitido naquele momento. Sabe por quê? Fazendo como referência às pragas do Egito, no período que o povo saiu do Egito para ir para o deserto, cultuar a Deus, no mesmo período da Páscoa. Gente, isso é muito profético. Receba no seu coração que é forte. Porque naquele momento, Deus, ele permitiu, ele endureceu o coração de Faraó, para que naquele momento as trevas tomassem conta, para que o nome do Senhor fosse glorificado em Faraó. E ali o povo fosse cultuar o Senhor e preparar a Páscoa para ele no deserto. No período de Cristo, nesse momento agora que nós estamos vendo, a história foi do mesmo jeito. As trevas imperou ali. Para quê? Para que o povo recebesse a liberdade do cativeiro espiritual que viviam. E para que se cumprisse a palavra do Senhor, que ele veio trazer, ele veio tirar do cativeiro aqueles que estavam aprisionados, do cativeiro espiritual. Por isso que houve grandes trevas e ali havia de se cumprir toda a promessa feita, toda a profecia feita no Antigo Testamento. Tudo aquilo que falaram de Jesus deveria se cumprir. E as trevas dominaram naquele momento. E aqui nós finalizamos com Jesus. Eles não necessitando de mais testemunha daquilo que Jesus mesmo havia dito. Mas o que Jesus ele fala para nós? O que essa palavra vem falar para nós? 3 pontos fundamentais. Comunhão com o Senhor. A necessidade de se confessar Cristo, não negar Cristo. Né? E lembrar que hoje nós não estamos em trevas, mas nós estamos em graça plena na presença do Senhor. Em graça plena. Esses 3 pontos são importantes demais para a sua vida e para a minha vida. Comunhão, estejamos sempre em comunhão com o Senhor. Em graça plena, nós vivemos isso. E devemos anunciar esse Cristo que ressuscitou e vive eternamente para a glória do nome do Senhor.
Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para você neste dia. Medite. Lucas 22. Tenho certeza que Jesus há de revelar ainda mais coisas para você. Para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Mas antes de orar, quero pedir para você, você está no Facebook, deixa o seu gostei, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo. Assim você vai divulgar a obra do Senhor, a palavra do Senhor. E você que está no YouTube, para que você receba, né, sempre vídeos postados nesse canal, é necessário você estar inscrito, tá? Com o sino de notificações ativado. Se inscreva, tá? É muito importante. Deixe o seu like também, que assim vai ajudar a divulgar a obra do Senhor. A plataforma entende que é relevante e vai divulgar para outras pessoas. Vamos orar? Agradecer a Deus. Lembrando, estamos no final já do Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no final já. Falta o capítulo 23 e o 24. Mais 2 dias encerramos e vamos iniciar João, o Evangelho segundo escreveu João. Feche seus olhos, oremos. Senhor Jesus, finalizamos aqui, meu Pai, mas este devocional. Deus, que acima de tudo nós venhamos ter comunhão contigo, Deus. Nós venhamos proclamar o teu nome. Deus, porque nós sabemos que vivemos no período da graça, em pleno momento em que o Senhor requer de nós, Senhor, essa divulgação, esse poder que nos alcançou. Abençoa teus filhos, meu Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, cada um dos que acompanham o Senhor nas redes sociais e aqueles que irão acompanhar, meu Deus, abençoa no nome de Jesus. Sê com cada um de nós, fique conosco, Senhor. Nos dê uma madrugada abençoada na tua presença e um amanhecer mais abençoado ainda. Te revela para nós, Senhor, pela madrugada. É o que te peço, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Cristo abençoe sua vida. Forte abraço. A paz do Senhor.